Empresária conhecida como Natália Becker, ela é dona da clínica onde um paciente morreu ao fazer peeling de fenol. Ela também é sócia de uma farmácia de manipulação. E olha só, comandante, nessa empresa, nessa farmácia de manipulação, os produtos vendidos na clínica e pela internet eram feitos por ela, segundo as investigações, e pelas funcionárias. Nem ela, nem as funcionárias, ninguém tem formação para isso, mas elaboravam as fórmulas. É mais um caso, mais um ponto desse caso aí que acabou levando à morte do rapaz. E aí, a questão é, nem esteticista, como ela estava sendo chamada, depois foi confirmado que ela era. Não é esteticista. Também não é esteticista? Também não é esteticista, comandante. Impressionante. Talvez ela seja indiciada até por exercício ilegal da medicina, além da questão do homicídio, né? A Letícia Miyamoto tem mais informações agora. É um novo processo e ela ontem falou, inclusive, no momento que foi fazer o depoimento, depois de depor na delegacia, né, Letícia? Exatamente, William. A Natália Becker, como era conhecida nas redes sociais, isso porque depois do caso ela desativou os perfis, ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar. Ela prestou depoimento no 27º Distrito Policial, na região do Campo Belo, na zona sul da capital paulista, por cerca de 2 horas. E durante este período, ela passou detalhes dessa formação, chegou a confessar para o delegado responsável do caso que ela fez um curso online e que neste curso online ela seria capacitada a fazer o peeling de fenol. A polícia também descobriu que foi o procedimento, inclusive, que o Henrique fez, né? Que foi a vítima do caso que ganhou tamanha repercussão. Inclusive, a polícia descobriu, William, que ela fazia esse procedimento desde dezembro do ano passado, de 2023, com uma certa frequência, pelo menos 2 vezes por semana. A polícia também considerou, ao falar com a imprensa, que esse procedimento só pode ser realizado por médicos especialistas, mais especificamente dermatologistas. Então, também ouviu testemunhas, né? O próprio namorado do Henrique da Silva Chagas, que foi a vítima, o jovem de 27 anos, que fez esse procedimento no início da semana com a Natália Becker. E de acordo com o companheiro que acompanhou uma parte desse procedimento, ele disse que a Natália chegou a relatar que o procedimento tinha sido um sucesso. Mas, lembrando, durante o final, né, desse procedimento, cerca de 2 horas depois, enquanto o Henrique estava em descanso, ele começou a sentir fortes dores, chamou pelo companheiro e então começou a respirar de forma ofegante. Isso fez com que o companheiro chamasse as funcionárias ali do local e eles também acionassem o SAMU. Mas assim que a chegada dessa unidade móvel de saúde foi até o estabelecimento, já pôde constatar o óbito da vítima. Agora, a polícia também continua as investigações em relação a outros pacientes. A gente até chegou a acompanhar aqui no início do jornal que outras vítimas da Natália Becker se apresentaram depois da repercussão do caso e disseram que fizeram este procedimento ou outros procedimentos e que não tiveram sucesso. A Natália Becker, depois da repercussão deste assunto, como eu disse, ela desativou as redes sociais, mas chegou a conversar com a imprensa ontem, falou rapidamente, disse que lamentava o ocorrido e chegou a dizer que a vida dela ficou destruída depois do que aconteceu com o Henrique. William. Pois é. E uma dessas vítimas aí conversou com a gente, o Balanço Geral Manhã conversou com exclusividade com essa paciente da Natália, que gastou R$ 1.500 para diminuir manchas na pele, mas não teve melhora. Para piorar, a coisa complicou. Vamos ver ela falando. Eu estava olhando as redes sociais, não estava procurando nada, veio um post assim de propaganda dela com uma foto antes e depois com uma pessoa com um caso bem pior que o meu, né, de melasma, e com um pós muito rápido de 1 semana, com a pele brilhando, iluminada, e não tinha como não chamasse atenção. Depois dessa avaliação, ela meio que já vendeu para mim, tá, o tratamento. Eu fui embora. Aí, dias depois, deu um efeito rebote. Aquelas mesmas manchas vieram piores ainda, e outra coisa, com manchas brancas no meio. Se eu tomar sol hoje, não vai pigmentar. Ela matou o que dá cor na pele, é a melanina. E ela conversou com as equipes, com a imprensa, a dona da clínica, falou rapidamente, logo depois de depor na delegacia. Acompanhe.
Natália Freitas chegou à delegacia na Zona Sul de São Paulo no início da tarde. Por 2 horas, ela prestou depoimento sobre a morte de Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, na última segunda-feira. Henrique morreu depois de passar por um procedimento estético chamado peeling de fenol, feito por Natália numa clínica também na Zona Sul. Depois do depoimento, ela falou rapidamente com a imprensa. Jamais quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele também. E tá muito difícil. Acabou com a minha vida isso também. E jamais tive intenção de prejudicar ele. O peeling de fenol é considerado uma cirurgia química. Consiste na aplicação de uma solução ácida que provoca queimadura e descamação da pele. O objetivo é amenizar manchas e rugas e rejuvenescer o rosto. Natália se apresenta como esteticista, mas a Associação Nacional da categoria não encontrou registros dela na base de dados da entidade. Segundo a advogada, ela fez cursos de estética pela internet no ano passado. Ela tem cursos livres, esteticista pode ser curso livre, não é formação acadêmica. A advogada disse ainda que Natália compra o fenol pela internet. Se vocês buscarem na internet agora, vocês vão ver que pode ser comprado pela internet para passar em casa. Desde dezembro do ano passado, ela realizou em média 2 procedimentos de peeling de fenol por semana, sem nenhum problema registrado. No caso específico do Henrique, o fenol comprado era atenuado, na proporção de 30%. Natália Freitas foi indiciada por homicídio com dolo eventual. O delegado que investiga o caso afirma que ela assumiu o risco de produzir a morte porque, com base numa lei federal, procedimentos invasivos, como o peeling de fenol, não podem ser realizados sem a presença de um médico. Ao que parece, tudo indica que a gente pôde ver que houve sim uma invasão, né, uma penetração da substância na vítima e que ocasionou a sua morte. Henrique morreu ainda na sala onde o procedimento foi realizado. A causa da morte foi registrada como indeterminada e a polícia aguarda o resultado de exames complementares. O enterro será em Pirassununga, no interior do estado, onde o empresário morava. Comandante. Eu tinha adiantado ontem, né, William Leite, nesse caso, que seria o indiciamento por dolo eventual, né? Porque a atitude dela foi tão desproporcional que a gente entende que ela assumiu o risco do resultado. Apesar de não querer o resultado. Apesar de não querer, que é o dolo puro, quando você tem a intenção deliberada. Mas quando você age de uma maneira tão imprudente, tão negligente ou com tanta falta de perícia desproporcional, é como se você tivesse a intenção. E aí, por isso é o dolo eventual. É o dolo eventual. É a intenção. E com exclusividade, a nossa equipe descobriu que a empresária, conhecida como Natália Becker, influenciadora, dona da clínica onde o paciente, o Henrique, morreu ao fazer o tratamento estético, também é sócia de uma farmácia de manipulação, comandante. E olha só, nessa empresa, ela fabrica os produtos vendidos na clínica, nessa farmácia de manipulação e na internet. A Natália não tem formação, mas seria uma das responsáveis pela elaboração das fórmulas. Olha só o perigo. E vou adiantar uma coisa aqui, William, já também fazendo um exercício de futuro aqui. Vai perceber que na investigação vai mostrar que, além dela fazer o procedimento, ela já indicava esses medicamentos, dando algum tipo de referência. Pode ter outro indiciamento. Exatamente. Vamos ver na reportagem. Natália e o marido também são donos de uma farmácia de manipulação na Zona Sul de São Paulo. O local fica a 3 quilômetros da clínica de estética. Este ex-funcionário, que prefere não se identificar, diz que boa parte da linha de produção de cosméticos na farmácia era destinada à clínica e à loja virtual de Natália. Eu praticamente passei um dia inteiro invasando produtos só para enviar para a clínica. Na empresa, fomos recebidos por um homem e por uma das principais colaboradoras, Lídia da Silva, que manipula as fórmulas. Ela diz que é responsável, ao lado de Natália, pela elaboração dos produtos vendidos na clínica. Nem Natália, nem Lídia têm formação em química ou farmácia. A Natália criou as fórmulas cosméticas. Ela estuda sobre um ativo, me passa o ativo, a gente vai estudando e juntas criando, junto com outras pessoas envolvidas. Em um site de reclamações, pacientes dizem que os produtos comprados na clínica pioraram as manchas no rosto.
O jornal teve acesso com exclusividade a um áudio de uma reunião entre Jorge e funcionárias da farmácia de manipulação em setembro do ano passado. Estou aqui como dono, Natália também é a dona, a Lídia é uma parceira nossa que a gente já conhece. Na mesma gravação, uma pessoa reclama da falta de um documento importante e Lídia argumenta que nem sempre é possível seguir as regras do setor farmacêutico. As farmácias, nem tudo é de acordo com as coisas certinhas, com as leis certinhas, porque senão ela não vai adiante. Na nossa visita, a farmacêutica responsável não estava na empresa. O ex-funcionário faz outra denúncia. Às vezes, substâncias indicadas nos rótulos eram substituídas por outras, sem informar os clientes. Vendiam um e entregavam outro ativo no lugar. Acontecia com quase todas as formas vendidas. O fenol é uma substância de venda controlada pela Polícia Civil. Depois de manipulado na forma de cosméticos, tem a fiscalização da Anvisa. Essa substância foi usada no paciente que morreu ao fazer o tratamento estético, que só poderia ter sido realizado por um médico. E médicos preparados que tenham a especialização em cirurgia plástica ou dermatologia e que façam no ambiente adequado. Por que isso? Porque o fenol ele é extremamente tóxico. São 6h48, a defesa da Natália e Jorge afirma que a farmácia de manipulação não tem irregularidades. Eu queria só colocar aqui uma comparação, só por gentileza, para a gente acompanhar aqui. Aí ela na delegacia, né? E com... Esse é o marido dela aqui? É o marido dela? Parece ser, né? Tá parecendo ser, parece Sabe por que eu estou nessa dúvida? E o senhor e a senhora também vão ficar. Quer ver só? Aqui, não é essa foto, não. Eu quero aquela foto da praia. A da praia. Pode colocar a da praia. Olha só se você não vai ficar com dúvida. Vai dizer, não, são outras pessoas. Mas estava aqui na hora do VT. Estava aqui no... É impressionante. A diferença é impressionante. Então você vê que a internet, ela pode te levar a tomar decisões que vão, por exemplo, colocar sua vida em risco. Porque esta aqui é ela, na internet. Real. Pode colocar real, por favor. Aqui na delegacia. É a mesma pessoa? Você vai dizer que não, mas é a mesma pessoa. Ele também, se for ele o marido, por que eu tô na dúvida se ele é o marido? Porque eu vi a foto, eu falei, não é possível. Não, o marido é outro cara também, hein, Gardinali? Também parece bem diferente. E eles fazem isso intencionalmente para chamar a atenção dos seguidores nas redes sociais, né? Porque a isca para atrair os clientes para os procedimentos estéticos era justamente a imagem. Não dá para acreditar em tudo que se vê. Já pensou, o policial chega para cumprir o mandado de prisão, bate na porta com essa foto e encontra essa outra foto? Por isso que o policial é preparado, não cai. Já sabe que tem esses filtros de internet. Aliás, quanta gente não cai nesses truques, nesses filtros de internet, hein, William Leite? Pois é, infelizmente, né? Olha, não acredite em tudo que você vê na internet, não. A gente tá mostrando aqui, depois o Leandro passar vai mostrar, porque na hora que estava a reportagem, estava aqui na tela, aqui, ó, no nosso Você gosta telão. De frase, né, William? As frases que eu de vez em quando eu dou aqui, né? Pois não. A frase para você aqui que nos acompanha é: nem tudo é o que parece ser. Fica aí gravado isso aí. Pra vida, hein? Nem tudo que reluz é ouro. É ouro, né?